Foi a Ana que chegou. Vamos lá, gente. Vamos. é, Isso aqui a gente já passou. Passar mais uma vez. Aí, da próxima vez que a gente voltar em liderança, a gente já volta com questões. Fazer aquela resolução de questões, a gente bota lá e vamos discutindo. Já bota já com gabarito e a gente discute o erro das outras, que eu acho que é mais produtivo. Mas hoje aqui a gente vai dar só aquela revisão daqueles slides. Agora, daqui para frente, o que aparecer de liderança vai ser só questões. E melhor de provas antigas, né? Então, vamos lá. Liderança. Aí é um compilado aí dos assuntos de liderança. A liderança começa com relação aos dois papéis que o mais antigo ele exerce, que pode ser de chefe ou de condutor de homens. Aí o condutor de homens, ele está falando do líder, né? O chefe, a gente imagina sempre que o chefe ele vai ter uma autoridade que é linkada numa responsabilidade e vai ter aquela questão, função, posto, graduação, isso a gente está falando de chefe. Agora, quando a gente estiver falando de um relacionamento, capacidade de influenciar, inspirar outras pessoas, a gente está falando de condutor de homens. E atenção a essa parte aí, chefe, condutor de homens, como eu falei anteriormente, há uma possibilidade muito forte de que a nossa banca esse ano escolha o assunto para redação relacionado a alguma coisa de liderança. Liderança, principalmente no aspecto de influenciação da formação do militar. Ainda continuando, comando. O que é comandar? O comandar é exercer a liderança e a chefia. Ter atenção aí que chefia e liderança são processos simultâneos e complementares. Então, o que significa isso? Eles ocorrem ao mesmo tempo e se completam. Então, a gente não pode pensar em chefia e liderança, dentro do aspecto comando, como processos dissociáveis. Não, eles são é, simultâneos e complementares. E ainda assim, quando falamos da liderança, a gente não pode confundir esse processo simultâneo e complementar com um processo dinâmico e progressivo. Na realidade, eles são os quatro. Só que é o seguinte, como é que eu vou identificar se ele está falando do dinâmico progressivo, do simultâneo complementar, se ele quer falar da liderança, se ele quer falar de chefia? Bom, quando eu estiver falando de um processo de aprendizado, aí eu estou me relacionando ao processo dinâmico e progressivo. Agora, se eu estiver falando no contexto particular, chefia e liderança, não. Aí eu estou querendo demonstrar que eles não são separáveis e ocorrem ao mesmo tempo e também se completam. Então, esse dinâmico e progressivo tem a ver com o aprendizado. Esse simultâneo complementar, ele tem a ver com a junção da chefia e da liderança. Agora, o que é comandar? Comandar é exercer esses dois aspectos, chefia e liderança, para a condução dos homens. E se eu estou falando de comando, eu estou falando de uma organização. E essa organização, a razão de ser é o cumprimento de uma determinada missão. Agora, sobre o processo de influenciação. O processo de influenciação, ele é profundamente ligado aos valores éticos e morais. Só um minutinho que eu vou ver se eu estou gravando isso aqui. Tá, tô gravando sim, depois eu vou botar lá no. Vamos lá. Agentes da liderança. Bom, existem dois pontos na nossa bibliografia que falam sobre líder, liderado e sobre essas questões de liderança. Aí, lá no início, ele fala sobre os agentes da liderança. E já lá mais para o meio da nossa publicação, ele fala dos fatores da liderança. É um assunto um pouco confundível. Então, para não haver essa confusão, foi juntado tudo isso aí nessa tela. Eu diria o seguinte: enquanto agente da liderança, eu vou ter o líder, e é claro, se eu tenho um líder, eu tenho liderado. Mas o que a gente tem que prestar atenção é a questão da relação. A relação ela é diretamente inserida no contexto dos agentes da liderança. Porque lá nos fatores, eu também vou ter líderes, também vou ter liderados, mas eu não vou me preocupar com a relação. Eu vou me preocupar mais com a relação e com a situação. Então, se tem relação, eu não estou falando dos fatores da liderança, estou falando dos agentes da liderança. Agora, se eu estou falando em comunicação, aí comunicação é um fator essencial. Então, eu estou falando de fatores da liderança, bem como situação. E lembrando
líder e liderado estão nos dois aspectos, tá? Agora, cada um deles, o que significa? O líder. O líder, ele atua como elemento modificador do comportamento dos seus liderados ou subordinados. Então, o líder é aquele que influencia, né? Ele ainda deve ter o conhecimento, as necessidades e motivação dos seus liderados, porque isso vai constituir um fator essencial para o exercício da sua própria liderança. Então, não tem como eu liderar um grupo se eu não tiver conhecimento das necessidades desse grupo. Por exemplo, se eu falar assim, vamos, de repente, correr atrás desse objetivo. E esse objetivo já foi um objetivo comum a essas pessoas que estou liderando. Não haverá estímulo para que isso aconteça. Então, o líder tem sim que conhecer as necessidades e as motivações dos liderados. Aí, o segundo ponto é a questão dos liderados. Os liderados são aqueles que sofrem a influência do líder. Comunicação. Aí eu já estou falando agora da relação entre eles. É claro que a relação constitui um elemento de proximidade. E aí a gente tem os vários níveis de relação, né? Por exemplo, o líder direto, ele tem uma relação bem mais próxima do que o líder organizacional e até o líder estratégico. Então, a relação é um elemento fundamental aí enquanto agente de liderança. A comunicação. A comunicação, ela deve ser clara, né? E por isso o líder deve escolher o cuidado das palavras. Por quê? Na comunicação, eu tenho que ter o cuidado de aquilo que eu falo seja exatamente aquilo que o liderado está compreendendo. Porque não adianta eu falar algo e o liderado compreender outra coisa completamente diferente. E ainda assim, ele que eu digo, a comunicação, ela no caso, é um processo essencial à liderança. É por meio desse processo que o líder vai conseguir coordenar, supervisionar, avaliar, ensinar, treinar e aconselhar os seus subordinados. Essa relação de comunicação líder e lideragem, ela vai aumentar o vínculo entre as relações pessoais esses agentes. Vai criar também um respeito, uma confiança mútua e, é claro, se bem efetuado, um vínculo de compreensão. E, por último, a situação. Bom, o líder precisa compreender a dinâmica da liderança. Para quê? Para que ele, após a análise da situação, aplicar os conhecimentos que ele adquire ao longo da sua carreira como guia para uma situação em particular. E ainda vai ajudar ele a escolher qual estilo de liderança que ele tem que exercer dentro de determinada situação. O líder tem que ser capaz de identificar a situação e fazer uma espécie de remédio para aquela situação, caso seja problemático, um antídoto para a relação. Isso é o que se espera do líder. Agora, quanto aos processos de influenciação. Bom, a gente tem, na nossa bibliografia, 3 processos de influenciação. É claro que lá na própria publicação, no EMA 125, ele vai falar que existem diversos manuais de publicação que falam sobre liderança, eles são modificados ao longo do tempo, mas na prática são vários manuais que são alterados e, na realidade, eles dizem as mesmas coisas com palavras diferentes. Então, para nós, nossa prova, EMA 137, os processos de influenciação são os processos filosóficos, psicológicos e sociológicos. Todos esses processos aí têm a ver com a influenciação de um grupo. Agora, sobre o processo filosófico. Quando você pensar em valores, né, caráter, a gente está pensando num ambiente filosófico. Porque o filosófico ele vai se preocupar com o senso crítico, com os valores, então esses valores seriam os éticos, os morais, e dentro desses processos filosóficos a gente encontra a axiologia, né, que é a teoria dos valores, é o processo mais importante. Então, tudo relacionado aos valores éticos e morais. O filosófico, você vai encontrar como gatilho dentro dos processos filosóficos as expressões tomada de decisão, exame da situação, e ainda vai encontrar dentro dele os valores universais, que é honra, honestidade e amor à pátria. Não são os únicos, mas a nossa bibliografia destaca esses atributos. Agora, quanto ao processo psicológico. Dentro do processo psicológico,
sociológico, existe um momento que ele vai falar que o líder tem que ter conhecimento profissional, autoconhecimento e conhecimento dos seus subordinados. Isso já foi questão de prova, se eu não me engano, em 2014. Palavras como comportamento, mudança de valores e atitudes, embasamento prático, teórico para a influenciação de pessoas, isso só vai ser encontrado dentro do aspecto psicológico. Então, comportamento, mudança de atitude e valores, então você está trabalhando a mente do indivíduo. Você trabalhou o psicológico dele, então você fez com que ele mudasse o seu comportamento. E também alguns valores, o que fez com que ele modificasse suas atitudes. Então, houve modificação, então é psicológico. Agora, o que mais é cobrado para a gente dentro do contexto de prova é esse último aí, que é o processo sociológico, os processos sociológicos. Por quê? Os processos sociológicos, eles se dividem em 3 subprocessos, que a gente vai chamar de cooperação, competição e conflito. São os de maior incidência dentro da nossa liderança, do nosso contexto de liderança. Não podemos esquecer que dentro dos processos sociológicos a gente vai encontrar palavras como cultura, subcultura e também processos sociais. Agora, desmembrando esses 3 processos mais encontrados dentro da nossa doutrina de liderança. A cooperação. A cooperação é o esperar, né? É o que a gente de melhor poderia acontecer para a eficiência da instituição. Não é a cooperação que faz a eficiência da Marinha? Então, agora, dentro da cooperação, você vai encontrar coisas como trabalhar em conjunto, o ideal de trabalho e também a própria bibliografia vai dizer que nem sempre é possível. Por quê? Seria bom se fosse possível, mas nem sempre é possível se conseguir esse tipo de interação. Aí vem um processo de competição. O processo de competição, às vezes, dependendo do contexto, ele vai se confundir com o conflito. Por quê? Tudo é relacionado à recompensa. Só que é o seguinte, na competição, a recompensa você adquire superando os rivais. Já no conflito, não. É através da eliminação. Aí, quais são as características principais desses processos? Dentro da competição, você vai encontrar, por exemplo, palavras como estímulo, desencoraja, hostiliza, luta, quando a oferta é limitada, e essa luta ele vai relacionar a dinheiro, poder e status, né? A recompensa superando os rivais, como eu falei anteriormente, aumento da produtividade, desencorajamento dos esforços daquelas pessoas que já estão acostumadas a fracassar. De certa maneira, essa competição ela vai causar uma hostilidade dentro do grupo e pode, se ela continuar em excesso, ser transformada em conflito. Mas qual é o problema de ser transformada em conflito? Primeiramente, você tem que saber o que a nossa bibliografia define como conflito. Conflito é a exacerbação da competição. E a gente percebe que quando lá na competição a recompensa é adquirida através da superação dos rivais, no conflito não. O conflito é através da eliminação, o conflito é mais ríspido, ele é mais bravo, vamos dizer assim. Por quê? Ele se preocupa tanto em conseguir o objetivo que ele chega a pensar até na eliminação dos outros competidores. Isso vai fazer com que ocorra a instauração de violência, e se instaurou violência, há ressentimentos, e é claro, houve violência, ressentimentos, acaba por ocasionar o desvio dos objetivos mais diretos do grupo. Agora, o que é interessante e assim, paradoxal você observar dentro desse processo de conflito, e vale a pena a gente observar isso com bastante atenção, é que o conflito ele ainda pode ter um efeito agregador. Mas quando é que ele vai acontecer? Bom, ele vai ter efeito agregador à medida que ele obriga os elementos do grupo a se fazerem uma espécie de autocrítica. E por meio dessa autocrítica, encorajar novas políticas de trabalho. Então, quando chega a esse cerne da questão, o conflito passa a ser um elemento agregador. Então, cuidado com isso, porque o conflito ele tende a sempre nos trazer imagens negativas, e nem sempre é. O conflito tem um ponto positivo, que é justamente esse de agregar o pessoal
depois de uma autocrítica e uma mudança de política de trabalho. Agora, sobre os estilos. A gente falou aqui sobre os processos de influenciação. Vamos falar agora dos estilos de liderança. Bom, os estilos de liderança, eles são distribuídos quanto ao grau de centralização do poder, ao tipo de incentivo e ao foco do líder. Eu vou começar de trás para frente. Bom, foco do líder. Foco do líder, ele pode ser foco na tarefa ou foco no relacionamento. Sempre que você se deparar com uma questão que tem que identificar se é foco do líder entre tarefa e relacionamento, observe quando se direcionar a tarefa, ele vai botar coisas como faina, trabalho, execução de tarefa. Então, ele vai ser bem claro, vai ser difícil você não compreender que aquilo ali é relacionado à tarefa. Já a liderança para o relacionamento, ele também não é difícil de ser identificado. Só que nesse ponto, você tem que ter um cuidado quando ele não estiver pedindo o nome relacionamento, e sim ele der uma expressão do tipo, um estilo de liderança muito utilizado quando a situação causa tensão, frustração, desmotivação e insatisfação do grupo. Por quê? Nesse momento, você tende a confundir esse foco do líder para o relacionamento com o estilo chamado de transformacional. Então, não vamos confundir. Veja bem, se ele fala de tensão, frustração, desmotivação e insatisfação, bom, eu tenho que perceber que o meu grupo está insatisfeito, desmotivado. Então, como é que eu pego um grupo desmotivado e convenço esse grupo a me aceitar, a deixar ser influenciado pelos meus ideais? Ou seja, trabalhar comigo pensando comigo. Eu vou ter que estreitar esse relacionamento. Eu vou ter que conviver com esse grupo. Eu vou ter que conquistar essa confiança. E essa confiança só pode ser conquistada se o grupo perceber que o líder está empenhado em estreitar os relacionamentos deles e deles com o próprio líder. Então, liderança, quanto ao foco do líder, relacionado ao relacionamento, né? Ficou até feio, mas é o seguinte, ter cuidado. Quando a gente fala de tensão, frustração, desmotivação, insatisfação do grupo, a gente está falando de foco do líder e esse foco é relacionamento. Agora, quanto ao tipo de incentivo. Quanto ao tipo de incentivo, nós temos mais dois, que é o transacional e transformacional. O transacional e o transformacional, eles só se parecem no nome, mas, na verdade, um não tem nada a ver com o outro. Por exemplo, o transacional. O transacional é aquele tipo de liderança que o camarada não vai, por exemplo, para bordo pensando em melhorar uma determinada função. Ele vai para bordo para esperar as demandas e, através daquela demanda, corrigir possíveis erros. Vai trabalhar também, quando você trabalha, ele te dá uma licença, ele te dá, de repente, uma comissão para ganhar uma diária, ou é sempre relacionado a recompensas econômicas e psicológicas. Ou seja, o camarada que trabalha por meio de liderança transacional, ele trabalha procurando desvios e vai corrigindo. Então, ele não tem uma característica de planejar o seu dia de trabalho, ou planejar uma tarefa. Não, ele espera que ela chegue e faz as correções. Isso é transacional. E sempre vai ser relacionado à licença, à PG, à alimentação, sempre vai ser alguma coisa no aspecto psicológico ali de recompensa. Já a transformacional, e aqui eu vou dar uma modificada porque está errado, a transformacional, a gente vai utilizar o gatilho dela. Né? Tem várias informações sobre a liderança transformacional, mas eu costumo dizer sempre que essas palavrinhas aí e esse mnemônio é perfeitamente suficiente para você responder qualquer tipo de questão relacionada à liderança transformacional. Por quê? A liderança transformacional ela vai ser eficiente em momentos de crise, pressão e mudança. Mas como é que eu vou lembrar que crise, pressão e mudança é transformacional e não confundi-la com relacionamento? Então, transformacional é uma liderança que é baseada naquilo que transforma. Por isso ela é transformacional. Então, se ela transforma, ela é indicada em momentos de mudança. Aí a gente tem
pressão, crise e mudança. Ele nunca vai botar opressão ou crise, ele vai botar pressão, crise e mudança. Sempre vai vir junto. Então, se você vir a palavra mudança, lembra que mudança é uma transformação. E se é uma transformação, ela é inserida dentro do contexto transformacional. Esse mnemônio aí, traz Coca Inês, eu vou deixar para falar na próxima tela que ele está. É só sobre ele que eu vou falar. Então, aguenta um pouquinho, que ele vai aparecer já já, depois que eu falar do grau de centralização. Agora, quanto ao grau de centralização, nós subdividimos esse estilo de liderança em centralizadora, democrática e delegativa. Algumas pessoas vão verificar nas publicações anteriores a 2017, essa liderança centralizadora ela não existia. Ela passou a existir a partir de 2017. Mas assim, não existia é forte demais, porque ela até existia, mas ela tinha outro nome, que era a liderança, eu esqueci, mas é liderança centralizadora agora. Então, direta. Sim, qual era? Liderança direta. Não era direta, não. Quanto ao grau de centralização, liderança direta mais na frente. Autocrática. Autocrática, lembrei, autocrática. Então vamos lá. Então você vai encontrar aí em outras publicações como autocrática, mas é a mesma coisa, não mudou o texto, basicamente foi algumas palavrinhas que mudaram, mas significa a mesma coisa. Vamos diretamente nela. Assim como a liderança, quanto ao foco de líder, liderança em relação ao quanto o foco de líder é o relacionamento, está indicada para situações de desmotivação, frustração e satisfação do grupo, a liderança centralizadora ela é indicada na nossa bibliografia como ideal para situações de combate. Por que situações de combate? Onde não dá para o líder explicar para o seu subordinado por que ele tem que fazer aquela forma. Não dá para convencer. Eu mandei, você cumpre. Então, é uma liderança autocrática. Essa autocrática aqui nós chamamos de centralizador. Momentos de pressão contínua é uma característica da liderança centralizadora. Ela oferece, ela ocasiona uma espécie de resistência passiva, ou seja, ninguém gosta de só receber ordem. Então, de certa maneira, eu tenho uma resistência passiva dentro dessa liderança centralizadora. E é claro, se eu só mando e quero que me obedeçam, isso vai ocasionar um desinteresse pessoal, enquanto líder, para os problemas do grupo. Então, você vai encontrar ali a palavra, a expressão desinteresse pelos problemas pessoais do grupo, não confunda com o foco do líder para o relacionamento. Porque se ele está focado no relacionamento, então ele não tem desinteresse pelos problemas do grupo. Ele simplesmente está muito interessado pelos problemas do grupo. Você vai encontrar o desinteresse dentro da centralizadora. É claro que problemas pessoais do grupo não vão, de maneira nenhuma, tirar o sono do seu líder. Isso vai fazer com que o próprio grupo tenha inibida a sua iniciativa. Agora, quanto à liderança democrática, e aí no democrático, ela cai quase toda a prova. Então, atenção à questão democrática. Quase toda a prova de liderança cai uma questão cuja resposta é liderança democrática. Eu vou repetir, porque vai cair esse ano e vai ter nego errando. Quase todo ano, não vou mudar, todo ano cai uma questão na sua prova que a resposta é liderança democrática. Então, o que tem de tão especial na democrática? É porque a democrática ela se confunde com a delegativa, depois ela se confunde com a transformacional, depois ela se confunde com a liderança e relacionamento, ou seja, você fica numa salada de conflitos aí dentro da liderança transformacional. Aí eu vou contar um mnemônio. Demo em Coca. Demo em Coca, a gente está falando de liderança democrática. E eu já vou explicar o contexto desse mnemônio. Antes a gente vai ver aqui quais são as palavras gatilhas, frases gatilhas, entendendo dela. Bom, na liderança democrática, ele vai falar sobre uma espécie de delegação de competência. Mas aí você vai ver que não é totalmente delegativo. Por quê? O líder, apesar dele abrir mão da sua autoridade formal, ou seja, ele está delegando alguma coisa, ele não... correção. Apesar dele delegar algumas funções, ele não, de maneira nenhuma, vai abrir mão da sua autoridade formal. E a decisão vai ser sempre dele. Lá na delegativa, o líder não tem como decidir determinadas situações, porque
ele está trabalhando com técnicos. Às vezes o líder não tem essa competência técnica exclusiva do grupo dele. Então, existem algumas coisas que ele não tem esse poder de decisão. Ele não pode meter o dedo em todo tipo de situação. Ele é o líder, sim. Ele tem o poder de convencer, ele tem o poder de aprovar, desaprovar, mas só que em natureza técnica esse poder fica um pouco restrito. Por isso, ele trabalha com um pequeno nível de controle. Agora, democrática, não. Ele trabalha com o grupo, ele permite que o grupo opine, ele permite que as ideias do grupo sejam postas em prática e ele permite até que o grupo trabalhe sozinho na ausência dele. Porém, ele nunca vai abrir mão da autoridade formal. É nessa liderança democrática que, se o líder for um cara inseguro, ele vai acabar sendo conduzido pelos seus próprios liderados. Então, cuidado com esse estilo de liderança aí. Tem muita informação dentro dela e ela é muito parecida com os outros estilos. O que a gente vai encontrar na liderança democrática? Bom, a decisão é do líder, palavras como Estado-Maior, o êxito. O êxito é alcançado de acordo com os conhecimentos técnicos, funciona bem na ausência do líder, o chefe, aí tem essa questão aí, se o chefe for seguro, ele pode acabar sendo engolido pelo grupo, conduzido pelo grupo, e, é claro, tem as questões de satisfação pessoal, é igual a realimentação positiva do grupo. Olha só, satisfação pessoal, realimentação positiva. Isso tem cara da transformacional, mas não é, tá? Na nossa bibliografia, quando ele fala satisfação pessoal, contribui para a realimentação positiva do grupo. Lembrando, termo em coca é igual a engajamento, motivação, conhecimento técnico profissional e realização pessoal. Características pessoais. Olha só, realização pessoal. Parece com transformacional, mas não é, tá, gente? Não é. É democrático. Então, cuidado. A prova sempre procura colocar essa parte aí da realização pessoal e coloca na resposta lá na letra alfa, transformacional. Agora a gente vai falar um pouquinho da demo em coca. Deixa eu ver se tem meu tempo. Correção, demo em coca. Eu vou falar agora porque no outro já estava no trash coque nele. O que é demo em coca? Vamos lá. É um mnemônio que me ajuda a resolver as questões relacionadas à liderança democrática. Então, como é que eu raciocino nesse mnemônio? Eu tenho uma historinha, a historinha não é bonita, mas ela ajuda a você lembrar no dia da prova. Na década de 70, de 80, eu lembrava lá dos mais antigos lá, só falava assim que Coca-Cola era um vício, até hoje, né? Mas eles falavam assim, Coca-Cola só pode ser coisa do demônio, porque é coisa... Então tinha um aspecto folclórico em cima da Coca-Cola, porque todo mundo era viciado em Coca-Cola, como é até hoje, né? Então, a partir essa história antiga, desse mito antigo, a gente fala assim, demo em Coca. Porque é demo, Coca não é coisa do demônio, então demo é do demônio. Mas aqui pra gente, demo é de democrático. Democrático. E Coca significa caráter. Agora esqueci o que significa. Deixa eu lembrar. Ah, tá. Demo em Coca. Lembrei. Aí, Demo é democrático. Em é engajamento e motivação. Co é conhecimento técnico. E K é características pessoais do grupo. Então, dentro do liderança democrática, você vai encontrar engajamento e motivação, conhecimento técnico, profissional, realização pessoal, no caso, e características pessoais do grupo. Fala, Boba. Ah, é isso aí mesmo, que tá escrito aí. Quando tu falou que tava na dúvida, eu tava lendo. Agora, por último, a liderança delegativa, né? Delegativa é o seguinte, natureza técnica, o líder tem que ser um líder altamente positivo, né? Ela é positiva se for formada por pessoas altamente qualificadas e motivadas, e o líder tem um pequeno controle dos seus subordinados. É só isso que ele fala do delegativo. Quando cai questão de delegativo, é só isso que a gente tem que saber. Se você lembrar
ele é de natureza técnica, e o pessoal é altamente qualificado e motivado, e o controle do líder é pequeno, tá safo. Cuidado para a gente não achar que, de repente, o camarada bota a delegativa lá, e você acaba achar que aquela expressão, o líder acaba sendo conduzido pelo grupo, você, pô, é delegativa. Não é delegativa, é na democrática. Agora, o trascocainês. Trascocainês é um mnemônio também que ajuda a lembrar no dia da prova como resolver algumas questões de liderança. Então, esse trascocainês, ele fala com relação a alguns aspectos que vão caracterizar a liderança transformacional. Por isso que ele começa com trans, mas na verdade não é trascocainês, é transcocainês, mas eu falo trascocainês. Trans é de transformacional. Dentro da liderança transformacional, a gente tem aspectos como estimulação intelectual, inspiração motivadora, carisma do líder e consideração individualizada. Agora, como é que eu vou lembrar dessa história? Alguns anos atrás, eu tinha uma senhorinha que ela fazia alguns serviços de diarista em casa. Ela gostava muito de Coca-Cola. Então, eu falava para ela, Inês, quando você vier aqui amanhã, traz Coca, Inês. E para Inês, ela gostava tanto de trabalhar lá em casa, que para ela não existia esse papo de dicotomia trabalho-lazer. E isso, essa dicotomia, essa expressão dicotomia trabalho-lazer, ou trabalho-prazer, só vai ser encontrada dentro da liderança transformacional. Cuidado, para você não achar que é, por exemplo, para o relacionamento ou democrática, tá? É transformacional, dicotomia trabalho-lazer. Isso já caiu umas 4 ou 5 vezes na nossa prova, tá? Só esse conceito, dicotomia trabalho-lazer, tá? Isso é transformacional. Agora vamos lá, sobre estimulação intelectual. Aí tem aqui, ó, o CO de consideração individualizada, o K de carisma do líder, o IN de inspiração motivadora e o ES de estimulação intelectual. Agora, o que é estimulação intelectual? É quando o líder ajuda o liderado a ter criatividade, permite que ele tenha o seu autodesenvolvimento, que ele possa pensar, dar boas ideias, né? Inspiração motivadora já se confunde com estimulação intelectual. Mas olha só, estimulação intelectual, você estimula que o liderado tenha um autocrescimento. Agora, inspiração motivadora não. Inspiração motivadora é você inspirar aos liderados a trabalhar em conjunto daquela maneira ou para aquele objetivo. Exemplo de inspiração motivadora. Ele dá um slogan para a FANE. Ele diz que a FANE é melhor, nós somos os melhores. Aí dá nome, nós somos diferenciados. O grupo é o grupo faca na caveira. Desculpa, faca na caveira. Então, o pessoal vai motivado. Pô, somos faca na caveira. E acaba fazendo a FANE com entusiasmo. Isso é uma inspiração motivadora. E o carisma do líder, aí ele já se explica por si só. Carisma, né? Respeito, confiança. É aquele momento em que, poxa, o líder é tão gente boa, que ele inspira a admiração dos seus subordinados. As pessoas trabalham com ele não por satisfação da FANE, mas em consideração à boa pessoa que ele representa, a admiração que eles têm pelo líder. E consideração individualizada, aí já é uma questão muito relacionada a, por exemplo, estilo de liderança voltado para o relacionamento. Por quê? Ele implica na atenção pessoal, o líder vai orientar tecnicamente e aconselhando de maneira individual cada um dos seus subordinados. Então, consideração individualizada, ele vai ter que botar aconselhamento individual. É só não perder isso aí de vista. Agora, mais uma comparação entre esses estilos. Essa lora aí, a liderança orientada para o relacionamento, depois no meio transformacional e por último a centralizadora. A liderança orientada para o relacionamento é indicada para momentos de tensão, frustração, insatisfação e desmotivação. A transformacional é aquela que transforma, então é aquela que está relacionada e indicada para situações de mudança. Aí o contexto geral é pressão, crise e mudança.
E a liderança centralizadora é aquela que é indicada para situações de combate. Agora, quanto ao exercício da liderança pelo pessoal da MB. Também cai ano sim, ano não. Não com a mesma frequência da liderança democrática, mas cai muito na nossa prova essa parte aqui do exercício da liderança pelo pessoal da MB. Bom, liderança naval. Ela, é claro, só é exercida no ambiente interno, porque a gente está falando de liderança naval, não estou falando da liderança, é liderança naval. Então, é dentro da Marinha. E se é dentro da Marinha, um órgão militar, ela é baseada na hierarquia e disciplina. Tem como um dos fatores principais, né, o valor, a ética militar naval. Olha só, não é ética militar, é ética militar naval. Essa ética militar naval, ela tem a ver com o valor e, principalmente, ela inibe o carreirismo. Mas o que consiste em si a ética militar naval? Já caiu em prova, dando que é um conjunto de atribuições que corresponde a valores, princípios, costumes e tradições. E você tinha que identificar isso aí, que ele estava falando da ética militar naval. Então, não perca de vista que ética militar naval é o conjunto de valores, princípios, costumes e tradições e sempre atrelado às normas estatutárias e regulamentos. Tudo isso junto, ela vai reger a conduta do militar da Marinha. Agora, quanto ao exercício da liderança em si. Quando estiver trabalhando com militares da MB, os parâmetros serão desenvolvimento, o ajustamento e a orientação dos subordinados, o DAO, né? Se estou trabalhando com militares da MB, DAO, desenvolvimento, ajustamento e orientação dos seus subordinados. Lembrando que, se eu estou trabalhando, destacando a questão de assunção de cargo, existe um atributo que é diretamente relacionado a esse momento, a essas atribuições, que é a assunção de cargo. Esse atributo é a autoconfiança. E lá na nossa bibliografia, ele já botou na nossa prova, inclusive, essa questão de autoconfiança, que ele queria saber o que é que resulta do perfeito preparo profissional, da habilidade em transmitir esse conhecimento e da satisfação que daí decorre. E você tinha que responder autoconfiança. Então, é um atributo que ele está relacionado à assunção de cargo e resulta no preparo profissional, habilidade de transmitir esse conhecimento e a satisfação que decorre dessa habilidade de transmitir esse sentimento. Agora, o líder. O líder, ele é uma referência. Se ele é uma referência, ele deve adotar alguns procedimentos para que permaneça sendo uma referência positiva e não uma referência negativa. Então, para que ele seja sempre essa referência positiva, ele vai ter que ser sempre sincero. Aí, esse sincero não é só com subordinado, é com superiores, pares e subordinados. Ele tem sempre que obedecer e assegurar-se que essas normas estatutárias, são obedecidas por ele, né, que ele vai obedecer, e por seus subordinados. Ele estimula os subordinados o sentimento de dizer sempre a verdade, porque ele é verdadeiro. Ele vai ser justo, criterioso, no momento em que ele for aplicar recompensas, elogios e punição. E sempre vai respeitar a dignidade humana. Por que ele fala isso? Ele fala isso no momento em que ele diz que o líder não pode utilizar de expressões depreciativas, preconceituosas ou até grosseiras. Ele deve desenvolver também a coesão, a disciplina e, principal, que não faz parte muito dessa linha de raciocínio, é o ato de ser criativo. Se eu fosse cobrar na prova, dentro dessas características, procedimentos que o líder deve adotar, eu cobraria o ser criativo. Agora, quando eu estiver trabalhando com militares estrangeiros, veja bem, eu não estou mais trabalhando com os militares de marinha. Eu estou trabalhando com militar estrangeiro. A nossa bibliografia, ela destaca que esse é um dos momentos mais complexos. E ainda assim, quando ele fala que é tão complexo, ele diz que o líder, por ser tão complexo o momento, ele tem que ser um líder intramundo. Ele tem que pensar fora da caixinha do ambiente militar naval.
Nesse momento, ele deve respeitar. Se eu tenho que respeitar, se eu tenho que sair dessa caixinha de dentro da instituição, então vamos me preocupar com as diferenças culturais, com as diferenças sociais e também com as diferenças religiosas. Veja bem, qual o momento em que o líder sai da caixinha da instituição? É quando ele trabalha com militares estrangeiros, porque com militares estrangeiros, ele vai se preocupar com as diferenças culturais, diferenças sociais e as diferenças religiosas. Na boa, dentro da instituição, quando o seu encarregado está mandando você fazer uma faxina, ele está preocupado com a sua cultura, com o seu ambiente social, com a sua religião? Pode até estar, mas isso não é uma característica essencial, né? Mas ela será essencial quando esse mesmo encarregado estiver lidando com militares de outros países, militares estrangeiros. E por isso ele é chamado de líder intramuros. Aí, esse intramuros, ele tem que adquirir algumas outras características e tem que demonstrar também. São elas: conduta pessoal, ou conduta moral e profissional, percepção política, conhecimento profissional, cultura geral, habilidade de negociação, capacidade de comunicação e iniciativa. Tudo isso é característica do líder intramuros. Mas atenção, exceto a conduta moral e profissional e a iniciativa, todos os outros atributos também estão dentro das características do líder que trabalha com organizações civis. Então tá, vamos tentar destrinchar isso aí melhor. O líder, ele é um representante da nação. Se eu estou trabalhando com militares estrangeiros, ele vai ter que ser um líder intramuros, porque esse é o ambiente mais complexo. E a gente imagina que o ambiente mais complexo seria o do civil. Não é não. O mais complexo é quando ele trabalha com militares estrangeiros. Então, quando ele trabalha com militares estrangeiros, ele tem que se preocupar fora da caixinha. Ele tem que pensar em cultura social, diferenças culturais, sociais e religiosas. E ainda assim, ele tem a necessidade de ser reconhecido. Lá com ambientes civis, ele também se preocupa com o reconhecimento. Só que a gente observa que em ambientes com militares estrangeiros, essa preocupação é um pouco maior, porque ele acrescenta todos os aspectos que ele tem que ser conhecido, ele acrescenta também a conduta moral profissional e a iniciativa. Ele tem que se mostrar um cara dedicado, né? Então, não vamos esquecer, conduta moral e profissional, iniciativa, é líder estrangeiro, líder trabalhando com militares estrangeiros, sim. Mas não, assim como percepção política, reconhecimento profissional, cultura geral, habilidade de negociação e capacidade de comunicação, estão também nos grupos civis. Esses primeiros que eu falei só estão aqui nos líderes estrangeiros. Então, para resolver uma questão, eu diria o seguinte: quando você falar de líder estrangeiro e ele estiver relacionando atributos, pensa o seguinte: iniciativa, conduta moral e profissional. A gente está falando de líder estrangeiro, o resto a gente está falando de líder em organizações civis. Agora, a gente não pode esquecer que a criatividade, né, está dentro da referência do líder. Agora, e isso aqui eu estou falando trabalhando com o pessoal da MB, tá? Então, o pessoal da MB o líder tem que apresentar-se, ser criativo. Militares estrangeiros, ele tem iniciativa, conduta moral e profissional. E o que sobrar, a gente joga na conta do trabalhando com o pessoal em organizações civis. Quando cai na prova, vou voltar só um pouquinho, quando cai na prova, questões sobre trabalho em outras organizações, cai sempre ou essa questão de aspectos culturais, sociais, religiosos e essa questão do intramuros. Várias vezes caíram na publicação esse termo intramuros para você identificar onde é que ele vai trabalhar. Então, não perca de vista. Se você não conseguir lembrar de tudo ou tiver na dificuldade de decorar de tudo em respeito dos militares estrangeiros, decora o seguinte: é o mais complexo de lidar é justamente quando se trabalha com militares estrangeiros e por isso ele tem que ser o líder intramuros. Isso aí já é 99% da questão dada para você. Se ele botar alguma coisa fora disso, aí ele já está no detalhe. Não é só você que vai perder, não. Muita gente vai perder junto. Agora, militares das demais forças. Aí a gente está fazendo só uma revisão daquelas anotações.
Para a aglutinação desses grupos, deve-se enfatizar o dever militar, que é pautado no valor e a ética. Isso tudo, se eu estou falando de dever militar, vai ser preconizado nos estatutos militares. E o líder deve ter atenção. Aí vem. O que ele está falando aqui? Bom, militares das demais forças armadas. A gente está falando no contexto do Brasil. Né? Na tela anterior, a gente estava falando em líderes estrangeiros, ou líder trabalhando com grupos estrangeiros, grupos militares. Aqui, ele já está falando, trabalhando com outros grupos militares que não são a Marinha, ou seja, para facilitar o entendimento, a gente está falando do Exército Aeronáutico. Então, se enquanto líder você estiver trabalhando com o Exército Aeronáutico, você vai se preocupar com a terminologia, né? Na Marinha a gente usa muito SAF, velha guarda, antigo, tudo isso a gente usa no Exército, usa outras expressões, né? Os regulamentos, costumes e tradições, a gente tem os nossos regulamentos, ele tem alguns detalhes dos regulamentos deles também. O relacionamento entre os diferentes níveis hierárquicos, é claro, né? Eu não vou mudar a hierarquia da força. Assim como a gente respeita na Marinha, tem que respeitar do Exército Aeronáutico também. Inclusive, a gente tem a correlação entre as forças. E as diferentes atividades do marinheiro, do soldado e do aviador. Então, se tiver... Quando cai na prova isso aqui, ele bota as diferentes atividades do marinheiro, soldado e aviador. Isso entrega, basicamente, a questão para você saber que estamos trabalhando com outras forças armadas. Quando caiu em cima desse tópico aí. Em grupos com militares das demais forças armadas, a gente vai sempre ter uma liderança pautada dentro dos estatutos militares e leis complementares e também na hierarquia e disciplina. Agora, um destacamento, uma valoração daquilo tudo que a gente falou. Para finalizar, os grupos com organizações civis. Bom, se eu estou trabalhando com civil, eu tenho que ter algumas outras habilidades, né? Como negociação, capacidade de comunicação, equilíbrio emocional. O paisano tende a tirar o militar do sério, né? Conhecimento técnico profissional e cultura geral. Aqui, para identificar se eu estou trabalhando com o pessoal de organização civil, eu focaria no equilíbrio emocional. Tá? É somente nesse momento aí da bibliografia que a gente fala em equilíbrio emocional. É quando trabalhamos com organizações civis. Aí, quanto à credibilidade do líder. Bom, quanto à credibilidade, eles só vão pedir a credibilidade do líder no momento do civil. Porque se você estiver trabalhando, por exemplo, dentro da Marinha, você precisa de credibilidade? A credibilidade já é a sua antiguidade. Você mandou, aceita quem tem juízo, né? Ou quem é mais moderno. Se for mais antigo, ele vai mandar, você vai aceitar. Essa é a credibilidade da Marinha. E se você estiver trabalhando com outras forças armadas no contexto nacional, exército, aeronáutico, se você é mais antigo, você falar, pronto, a credibilidade existe, é hierarquia e disciplina. E ainda assim, se você estiver falando com o pessoal de organizações militares de outros países, vamos supor, você é um almirante, chega lá e encontra um grupo de praça, você é almirante da Marinha do Brasil, falando com os praças chilenos, eles vão respeitar? Claro, né? Ele vai assim, pô, acho que esse cara cheio de estrela no ombro, ele deve ser um antigão de marinha, vão respeitar. Então você já tem sua credibilidade. Então, o único momento que ele vai falar que a credibilidade precisa ser associada à sua posição hierárquica é nos apagados do grupo civil. Por quê? Esse pessoal não tem uma compreensão da hierarquia como a gente que já é militar tem. Então, a bibliografia ela explicita. A posição hierárquica é, um, é, é uma situação que vai atender ou explicitar a credibilidade do líder quando trabalhando em grupos civis. Além disso, tem o seu papel chefe naval, persuasão política, capacidade de comunicação, conhecimento técnico e habilidade de negociação. Pedindo qualquer outra coisa dessa é muito difícil de você reconhecer através de uma análise. Se você não lembrar, não tem como resolver, porque você não tem como pensar uma forma de associar todas essas condições aí especificamente trabalhando com o pessoal civil. Então, toma como gatilho aí a posição hierárquica. Ele só vai falar que a credibilidade é associada à posição hierárquica no momento que ele estiver falando em organizações civis.
O que não quer dizer que isso não seja também observado nas outras, mas é que as outras já são automaticamente. Então, ele explicita no civil, porque para o civil, isso não é automático. Poder do líder em grupos. Bom, nesses grupos, a gente está falando de grupos civis, o poder dele vem do quê? Aí vem do conhecimento das habilidades específicas, das relações, das ligações pessoais e da autoridade pessoal e, veja bem, carisma. Onde é que o líder tem que ter carisma? O líder não precisa ter carisma se ele está trabalhando com militar. Ele não precisa. Ele é mais antigo. Se você gostar, vai fazer a FANA. Se você não gostar, vai fazer a FANA do mesmo jeito. Como a gente diz, a gente é para a Marinha para fazer carreira, não é amizade. E isso está aí, o carisma. Então, o líder não se preocupa com o carisma. Eu estou falando do contexto trabalhando com grupos, tá? Então, o carisma faz parte lá dos atributos, do Lecocar, então, tudo bem. Mas a preocupação, a poder dele, que vai advir do carisma, ele está se relacionando a grupos civis. Porque o civil está cagando se você é marinha, se você é capitão-tenente, o civil está cagando. O líder naval deve definir o objetivo com clareza de metas, criar uma estratégia de liderança e possuir atributos que permitam comunicar-se. Aí como é que ele se comunica? De forma persuasiva, demonstrar entusiasmo, ser perseverante, comportar-se de maneira íntegra, ser gentil, ter senso de humor e respeitar os demais e, por último, agir com firmeza e confiança. Agora sobre os principais atributos de um líder. Exemplo. Bom, o exemplo já caiu na nossa prova já há umas 2 ou 3 vezes. Inclusive, a prova de 2020, a resposta dos atributos era o exemplo. Ele deu uma historinha e pediu para identificar do qual atributo se tratava aquela historinha. Aquela história do Maomé, o exemplo que o Maomé dava. Então, a resposta foi o exemplo. O exemplo tem muito a ver com a sua apresentação pessoal. Se você for o líder, você é influenciador. As pessoas te observam. Então, então você tem que apresentar um exemplo pessoal. É a sua apresentação pessoal. Isso constitui o atributo de exemplo. Integridade ética. Bom, a integridade ética ela se destrincha em honestidade, transparência, fidelidade, coragem e comprometimento inquebrantável aos valores éticos da instituição. Aí esses valores seriam honra e lealdade com superiores, pares e subordinados. Já caiu em prova esse comprometimento inquebrantável. Tá? Agora, comprometimento inquebrantável aos valores éticos, poxa, integridade ética. Dentro da integridade ética, a gente observa esses atributos, cujo mnemônio é Lecoq. Bom, não confundir com Demoencock. Demoencock é lá na liderança democrática. Eu coloquei até aqui embaixo, que é para debaixo da mesa. Nesse momento, o Demoencock está debaixo da mesa. Você está falando agora da Lecoq. Lecoq está dentro dos atributos da integridade ética, que são lealdade, coragem e caráter. Não confundir com Demoencock. Agora, o que é lealdade? É o espontâneo e incansável devotamento a uma causa. E essa frase vai estar também na lealdade, lá na Rosa das Virtudes. Sincera obediência a autoridades superiores, também está na Rosa das Virtudes. Respeito ao sentimento da dignidade alheia, também está na Rosa das Virtudes. Então, quando você vê lealdade, vai estar essas 3 frases vão estar lá na Rosa das Virtudes. Coragem. A coragem se subdivide em física e moral. Né? A física é a superação do medo. A moral não. A moral é você executar uma faina, mesmo que você esteja pé da vida com aquela faina, não concorde, mas você vai executar aquela faina mesmo que ela não respeite as suas convicções. Disposição para defender suas convicções quando não favorecer ou até contrair as conveniências pessoais. Na realidade, ele não se relaciona, como eu falei anteriormente, na execução da fone, sim em você manter sua palavra ou defender aquilo que você julga correto, mesmo que você não concorde. É a capacidade de assumir responsabilidade pelas decisões e erros. Agora, o caráter.
O caráter, se você fala em caráter, você não tem como pensar em caráter sem pensar em valores, né? Os valores que formam o caráter humano. Então, para linkar o caráter, o gatilho é crenças e valores. E ainda assim, dentro do caráter, você vai encontrar a honestidade e a integridade. Aí, ele não fala integridade ética, ele só fala integridade. Humildade é você simplesmente ter a consciência que você não é o mais mágico, o sabichão, né? Você não é o fodástico. Né? Competência profissional. Aí a competência profissional, o gatilho dela é combinações sinérgicas. Dentro dessas combinações sinérgicas, a gente vai encontrar o conhecimento, as habilidades e atitudes. Determinação. A determinação é nada mais nada menos do que você persistir, né? Você faz a faina, levanta, cai, continua, você está persistindo, você é insistente, você tem determinação. E, é claro, a determinação na nossa biografia, ela sempre linka essa persistência a alguns prazos estabelecidos. Entusiasmo. Entusiasmo é quando alguém mandou você fazer uma faina e você vai pulando, saltitando, doido para fazer. Eu estava esperando o senhor mandar. Eu sou chaleira, vibração espontânea. Entusiasmo. Capacidade decisória. Eu sempre digo capacidade decisória, a gente não deve confundir com senso de justiça. Veja bem, o senso de justiça é uma capacidade, mas a capacidade decisória é uma habilidade. Então tenha cuidado para não confundir capacidade decisória com senso de justiça. Porque capacidade decisória ela é uma habilidade para considerar diversas linhas de ações. Nesse caso, o líder deve ser capaz de tomar decisões difíceis e até mesmo impopulares, mas ele vai ter que ter firmeza e, é claro, ter coragem para isso. O líder deve ter firmeza em suas decisões, não sendo irredutível diante das circunstâncias que lhe apresentam. Autoconfiança. Bom, autoconfiança, capacidade de pensar e decidir autonomamente. Autoconfiança, autonomamente. É o gatilho. E convicção para ter competência para ser bem-sucedido diante de dificuldades. É expressa pela segurança, firmeza e otimismo no modo de falar e agir. Bom, o cara, ele tem otimismo. Você vê uma pessoa autoconfiante pela maneira que ela se porta, né? Poxa, o cara tem uma autoconfiança, ele se acha, ele é autoconfiante. Autocontrole. Autocontrole é o ato de você controlar algo. Nesse caso, como ele está falando, autocontrole é controlar a si. E nesse caso, como você controla a si? É o mesmo você dizer, ó, o homem está descontrolado ou ele está controlado. Então a gente está falando de humor. Então é capacidade de atuar eficientemente, mesmo sob pressão, porque tem uma estabilidade de humor. É o autocontrole. Atuar eficientemente mesmo sob pressão. Flexibilidade. A flexibilidade, o nome já se explica. Maleabilidade de ideias, pensamentos. Habilidade para integrar informações novas, mesmo que divergentes ao previamente estabelecido. Capacidade de adaptação à mudança e habilidade para atuar corretamente de modo diverso em diferentes situações. Altruísmo. Capacidade de se colocar no lugar dos liderados. Respeito. Aí respeito é básico, né? Educação a se dirigir dirigir a palavra à pessoa, imparcial em seus julgamentos, elogios, críticas, isso gera um respeito, age com tato e demonstra consideração a cada um dos seus humanos. Capacidade de relacionamento interpessoal. Bom, essa capacidade é o ato de exercer um papel, né, te ajuda a exercer o papel de mentor, ela vai cultivando as habilidades alheias, isso através do fornecimento de um feedback construtivo e reconhecimento oportuno. Se você sabe reconhecer as atitudes dos seus subordinados, isso é claro, isso é um mínimo, né? O camarada faz uma faina e você, olha, fulano, bravo Zulu, excelente faina, você realmente é o cara que deveria ser escolhido para essa faina, ninguém faria melhor que você. Pô, o cara vai se sentir todo, pô, caraca, o cara gosta de mim, o chefe gosta de mim, eu sou bom, o cara nem é bom, mas o cara vai se achar bom e vai ter mais empenho para trabalhar. Isso aí é uma característica de uma capacidade de relacionamento interpessoal.
E por isso, essa capacidade, ela inspira nos demais o compromisso, junto com o entusiasmo, com o esforço coletivo. E, é claro, se eu acho que o líder gosta de mim, eu me sinto importante com o meu líder, eu vou ter uma fidelidade e uma identificação com esse tipo de líder e a sua liderança. Comunicação. Clareza, objetividade e propriedade de linguagem na expressão oral e escrita. Preocupação com a disseminação de ordens, porque essas ordens já tem que ser, ela tem que representar a mesma coisa. Porque uma coisa é o que eu falo, e outra coisa completamente diferente é quem me escuta, o que entende. Então, na comunicação, eu tenho que ter essa preocupação, que as ordens sejam a mesma para quem fala e para quem ouve. Essa preocupação também se relaciona à disseminação de ordens, notícias, cuidado com os boatos, mal-entendidos. Então, para evitar mal-entendidos, telefones sem fios, então tem que estabelecer uma comunicação confiável. E porque se ela não for confiável, ela pode se transformar numa situação nociva, aí para a moral do grupo ou até para o indivíduo. Iniciativa é a faculdade de deliberar acertadamente. Isso está também lá na Rosa das Virtudes. Deliberar acertadamente. Isso no momento em que os superiores não estão presentes. É claro, sob sua própria responsabilidade. É uma iniciativa. Iniciativa nada mais é do que aquilo. Ninguém mandou você fazer nada. Você olhou, está mal feito ou precisa ser feito, você vai lá e faz por sua conta. Ninguém mandou, por sua conta. Então, é por sua própria responsabilidade. E é claro, aqui a nossa bibliografia ela dá um gatilho maior, que é deliberar acertadamente. Aqui é uma comparação do senso de justiça com capacidade decisória. Veja bem que o senso de justiça é uma capacidade de jogar. E ainda assim, o senso de justiça, ele se baseia em dados. Agora, a capacidade decisória não. A capacidade decisória é uma habilidade de considerar diversas linhas de ação. Agora, sobre Rosa da Virtude, é grande. Vou resumir mais rápido possível. E vou dar o nome da virtude e alguns gatilhos que você vai encontrar dentro do contexto da Rosa da Virtude. Bom, aqui tem uma rela de todos eles, mas eu vou focar em 3 ou 4 mais importantes. Honra. Bom, é o patrimônio moral misto de brio e valor. Está acima da vida, a tudo sobrevive e principalmente é o patrimônio da alma. Lealdade. A gente já falou anteriormente, incansável devotamento a uma causa, sincera obediência, franqueza respeitosa. Iniciativa, manifestação de inteligência, além daquilo que a gente já viu, que é deliberar acertadamente. Manifestação de inteligência, tá, gente? Iniciativa. Cooperação, eficiência da marinha e exigência imperiosa. Espírito de sacrifício, disposição sincera, ele sobrepõe pequenos incômodos pessoais e tem papel eficiente na formação do caráter marinho, espírito militar. Quem não é fiel no pouco, certamente também não será no muito. Zelo. Evita, não depende de predicados especiais. Todo mundo pode ter zelo. E tem relação com a probidade e a ver também com os orçamentos e planos financeiros. Se você tem zelo, você evita desperdício, né? Tem a ver com amor próprio e é comum a todos os que servem a Marinha. Deveria ser. Coragem. Destemor em combate. Assumir as responsabilidades de seus atos. Afrontamento à perfídia. Olha só, perfídia é gatilho para coragem. Só tem essa palavra dentro da roda da virtude e dentro do atributo da coragem. Dentro da roda da virtude, dentro do atributo da coragem. Manifestação intransigente. Ordem, diligência, evita o desperdício e arte de organizar. Fidelidade, tempera forte, sobrepor as conveniências pessoais em prol do grupo e implica em sacrifício. Olha o ponto quanto aí. Fogo sagrado, paixão, entusiasmo, intenso amor à pátria, sadio patriotismo, ingente labor, força misteriosa e alma da marinha, o fogo sagrado. Tenacidade, forma de dedicação,
poder da vontade, saber querer longamente e presença de ânimo, continuidade da ação. Decisão, tomar resolução, e ele diz também que o resoluto perplexo não consegue conduzir homens. A orientação insegura é tão nociva quanto a ausência de orientação. Exame da situação está relacionado à decisão e decisões oportunas e adequadas. Abnegação, já caiu em prova. Renegação de si mesmo, sacrifício dos próprios interesses. Consciência de servir é passar por cima de qualquer interesse individual. Espírito militar, prestígio da marinha, expressão da dignidade e cria em torno de si um ambiente de compostura. Disciplina, força de coesão, é o único inimigo verdadeiro, tem um único inimigo verdadeiro, que é o egoísmo. Então, o egoísmo é inimigo da disciplina. Simples conformismo não trazem a percepção de um dever comum e é inseparável da hierarquia. Patriotismo, é tudo que tem a ver com pátria, bandeira, hino, é força de coesão. E agora, por último, as observações apontadas por Beckman, que é um dos camaradas pelo qual foi baseada essa doutrina de liderança. Bom, segundo Beckman, o líder tem que procurar estar bem informado antes da hora. Determina a tarefa tendo em vista o que o trabalhador pode executar. Ele vai dar instruções precisas, breves, mas distintamente pronunciadas. É aquela questão da comunicação. Não tem a compreensão da ordem como garantida, e você nunca pode esperar que ela seja entendida completamente até que você não tenha a exata certeza. Vai ter que repetir a ordem se ela não foi entendida. Pergunte se as ordens são claras, faça com que o trabalhador respeite, controle o mau gênio, evite a reverência, o abuso, e os faça uma demonstração da tarefa quando é necessário. Adote materiais apropriados ao indivíduo, maneiras adequadas à situação, não dê várias ordens ao mesmo tempo, não determine mais trabalho do que o camarada pode executar. Escreva as ordens mais difíceis e complexas, explique a finalidade se necessário, verifique e corrija o que o trabalhador faça, depois de pedir uma ordem, não oportune ou impeça ou permaneça junto do trabalhador. Expeça ordens através de canais apropriados, não infrinja as linhas de autoridade, dê os pormenores necessários, mas não estabeleça confusão com excesso. Depois dessas observações, Beckman ainda enumera algumas oportunidades em que, no seu entendimento, deve ser usado ordens por escrito. Então, quando é que você utiliza ordens por escrito? Quando as ordens devem ser, isso já caiu em prova, tá? Transmitidas para outro local, quando o trabalhador tem a compreensão vagarosa ou esquecido, quando as ordens envolvem números precisos ou pormenores complicados, quando se deseja manter o trabalhador estritamente responsável, quando a ordem é importante, necessita ser seguido à risca, quando um boletim pode ser usado para ordem de caráter geral ou designação de tarefas, e quando da citação de ordens gerais ou determinação superior. E aí a gente finaliza a parte de liderança. A partir de agora, a gente só vai tratar de liderança relacionada aos assuntos de questões de prova. Tá? Alguém quer falar uma coisa? Marquinhos, deixa eu fazer uma pergunta. Uma hora de história você vai fazer o quê? Questões? Isso. Show. Depois tu pode botar esse material, Marquinhos, no grupo? Eu acho que eu já botei, mas eu boto de Já novo. botou? Vou dar uma olhada então.